Oi, gente, tudo bem? Daniel por aqui. Hoje vai acontecer o maior clickbait da história do XNow. Você clicou aqui por causa de algum clickbait. Nós vamos usar clickbaits agora aqui para frente para atrair mais gente. Então, eu imagino, porque eu sempre fico curioso, que você sempre quis saber como é trabalhar com o X no Google. Então, eu trouxe aqui um conhecido, conheci no Instagram, fiquei muito feliz. O Instagram é muito bom para conhecer gente legal, que é o Lucas Hirata. Então, o Hirata que está falando de dentro do Google, praticamente, não, mentira, mas está praticamente dentro do Google. Hirata, estou muito feliz de estar o senhor por aqui. Tudo bem com você? Valeu, eu não estou no Google porque eu estou em casa esses dias, né? Não podia estar lá. Mas tudo bem, tudo massa. Obrigado por me receber aí também. Cara, Feliz feliz de da vida. poder trocar ideia, conhecer mais gente, compartilhar alguma coisa. Que tiver aí, o que você manda? Nossa, sensacional. Gente, é assim, são aquelas coisas que a gente, às vezes, conversa com as pessoas meio sem querer no Instagram, às vezes numa live. Então, eu acho que um dos motivos para ter canal no YouTube é conhecer gente, né? Você fala, para que você tem um canal no YouTube? Para conhecer você, para conhecer gente. E, Lucas, cara, Hirata. A gente tava nesse dilema, assim, porque o H do nome dele é com R. Hirata. Não, a gente tava discutindo, pô, chama de Hirata ou de Lucas. Assim, pô, não sei, eu acho que Hirata talvez Chama de seja um pouco Hirata. mais. Se chamar de Lucas de vez em quando também tá tranquilo, Hirata, Lucas. Vou chamar. Não, vou te chamar. Ok, Hirata. E vamos ver se você responde, porque é isso que depende. Hirata, cara, se apresenta pra galera pra saberem como é que você foi parar no Google. Onde você tá no Google? Você tá na Europa? Onde você tá? Eu tô aqui em Mountain View, no escritório principal do Google mesmo. Não hoje, né? Eu estou aqui desde final de 2015 e eu trabalho no time de hardware do Google. Na verdade, esse time foi sofrendo mudanças. O time de hardware, que depois virou o time de home, que depois virou o Nest, depois que o Google comprou o Nest. Nest, para quem não conhece... Que é aquele termostato, né? Os termostatos. Tem um monte de produto, na verdade. E aí, depois, se você der uma pesquisada no site do Google, no store.google.com, você vai ver que tem um monte de produto que agora está dentro da umbrella do Nest, né? Dentro do guarda-chuva do Nest. Galera, desculpe se de vez em quando eu falar uma palavra em inglês aqui também, tá? A gente põe na legenda. Antecipadamente aqui, vou pedir desculpas, mas vou tentar sempre me consertar. E eu também vou sempre pedir desculpa se eu falar alguma palavra em inglês com uma pronúncia completamente errada, tipo PowerPoint. Provavelmente eu também estou falando errado. De manhã, meu filho de 2 anos que foi consertar meu inglês aqui, então tá tranquilo. Assim eu tenho 8 anos aqui nos Estados Unidos e meu filho de 2 anos já conserta meu inglês. Nossa, as crianças é assim, cara. E você no Google, qual que é o seu papel lá? Você, como que você chama lá? Designer? Lead designer? Então, no Google, o Google tem diversas disciplinas de design. Então, de design para UX, né? No geral, assim. Então, dentro do meu time de hardware tem UX, tem UX Writer, tem Visual Designer, tem ID Designer, que é o cara que faz Industrial Design, tem CXD, que é Conversation Experience Design, tem um monte de disciplina dentro do Google de design. Né? O meu título é Visual Designer, mas apesar desse ser meu título, quando você olha o que a gente chama de letter, eu não sei como é o nome em português, tá? Mas é tipo a descrição descrição do que você faz. Quando você olha a descrição do que você faz, a minha descrição do que eu faço é a mesma descrição do que o UX faz. Apesar de ter um título diferente, é a mesma, digamos assim, a mesma tabela. Faz a mesma coisa, tem a mesma tabela. É o mesmo documento, inclusive quando a gente vai se avaliar. E, na verdade, eu praticamente não faço video design. Por que eu entrei como video design? Porque meu background, como video designer, porque meu background é de video design. Eu sou formado em design gráfico, então, parte muito grande da minha história... Faz muitos anos que você trabalha com design. Nós somos velhos, a gente estava discutindo antes isso aqui, né? Eu sou de 78, então... Eu sou de 77, então, do Draw mesmo. Eu sou dessa época mesmo, e da época, na verdade, eu sou da época que a gente fazia coisa no pastel óleo, pastel seco, nanquim 0.5, nanquim 0.7. Aquelas vistas explodidas desenhadas naquele Exatamente. Cara, eu me lembro, desvio total aqui, né? Não, não tem desvio, não. Aqui é a conversa. Eu me lembro que eu fui entrar na primeira aula de informática na faculdade. Eu botei o disquete ao contrário. E aí meus colegas começaram a rir, bicho. Então eu sou dessa época aí, eu sou das antigas. Eu tenho uma cara de novinho assim, tal, mas eu sou... Eu me lembro, uma das histórias mais loucas dessa do disquete ao contrário, que eu me lembro,
Isso aí é assim mesmo, gente. Aqui é desvio do assunto. Eu dava aula para um médico e o médico, ele chamava Bruno. Faz muitos anos isso, deve ter sido em 90, 98. E ele era muito bravo, assim, muito bravo. Ele sempre chegava bravo na escola para fazer aula, assim, bravo. E um dia ele chegou dando muita risada. Eu falei, o que aconteceu, Bruno, você tá dando risada? Ele fala, a minha filhinha de 3 anos pegou uma bolacha Maria, uma bolacha água e sal e colocou no drive do meu computador achando que era um disquete. Ela viu ele fazendo, ela pegou a bolacha e destruiu. Mas ao invés dele ficar bravo, ele achou aquela coisa mais legal do mundo. Ela pegou e enfiou a bolacha, assim, Daniel. Nossa, aí chegou dando risada. Mas a gente é dessa época, gente. Exatamente, exatamente. É dessa época. Mas deixa eu tentar responder a sua design gráfico. Sim, eu vou responder a sua pergunta de como é que cheguei no Google fazendo essa volta do meu histórico, né? Boa. Eu não sei se as pessoas percebem meu sotaque, eu não sei se você percebeu meu sotaque, mas eu sou de Salvador. Sou da Bahia. Muito bom. Meu sotaque é um pouco misturado, porque eu também morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo e morei em Fortaleza. Você tem um pouco, você puxa um pouco o sotaque de carioca. Tanto que algumas palavras eu dou uma misturada, assim. Mas eu sou de Salvador, originalmente. A cidade que eu amo mesmo, e sempre estou lá, sempre volto para lá, sou de Salvador. E me formei em design na Bahia, não me formei em design, formei em desenho industrial, com ênfase em programação visual, né, das antigas. E aí trabalhei como freelancer, tive minha agência, trabalhei para startup, trabalhei em todos os modelos que você imaginar. Trabalhei em agência de publicidade também, trabalhei em todo tipo de coisa, né? Que é o que a gente fazia na época, no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, né? Que a gente fazia um pouco de tudo. Mas a mudança na minha carreira aconteceu quando eu entrei na Globo.com. Eu entrei na Globo.com em 2006. E aí foi que minha vida mudou 2006, totalmente. Já tinha Globo.com, né, cara? Quanto tempo, hein? Mas deixa eu te falar qual era o cenário em 2006, quando eu entrei lá. Globo Esporte não era o produto número 1 de esporte da categoria. Tinha Terra, tinha IG, tinha um monte de... Nem sei se essas coisas existem mais. Tinha... não me lembro. O Globo Esporte não era o número 1. Não existia G1. Não existia Ego, que já morreu o Ego, né? Então eu entrei nessa época. Quando eu entrei para redesenhar o Globo Esporte e do meu lado você estava o Felipe Memória, meu parceiro, amigão, assim. Massa pra caramba. Meu parceiro, assim, meu mestre também, mentor. Então, quando eu entrei, apesar do meu background de video design, eu entrei para trabalhar com ele. Então, esse cara foi o cara, assim, que me pegou na mão, assim, e me ajudou a crescer como UXer, né? E, na época, nem chamava UX, né? Isso chamava... que eu ia falar, que naquela época era tipo web designer. Arquiteto da informação. Chamava arquiteto da informação. Exatamente. Então, eu entrei na Globo.com nessa época. E aí, ajudei o time do Globo Esporte a transformar o Globo Esporte no produto número 1 de esporte da categoria na época. Ajudei a lançar o G1, a criar e lançar o G1. Sou um dos culpados pelo Ego. Sabe aquela história do Caetano atravessando a rua? Não, essa história não tem nada a ver comigo, mas eu sou um dos culpados pelo Ego, pela plataforma existir. E também redesenhar a Globo.com. Na época, a Globo.com tinha um monte de site diferente. Todos os sites eram diferentes. Eu não sei se você lembra disso. Cada um tinha uma cara. Então, um dos projetos que eu peguei foi redesenhar a Globo.com para que tudo fosse parecido, tudo fosse igual. Entendi. Né? Para que tivesse uma padronização. Porque eu sei que agora tem o próprio G1, tem a semelhança, cada um tem... Sim. Se você olhar assim, eles têm componentes. Tem um design system ali por trás, que foi o que a gente fez na época. Eu não chamava de design system na época, né? A gente chamava de projeto padrões. Né? Boa. Então, o meu tempo na Globo.com foi esse, desenhando Globo Esporte, G1, desenhando G1, desenhando o Ego, redesenhando o sistema de design da Globo.com inteiro. Então, foi meu tempo. Aí, ali que eu entrei no UX realmente, entendeu? Porque aí você tinha que... Primeiro que estava mexendo num produto que é usado por milhões de pessoas. Sim. E que tem um monte de métrica ali acoplada ao que vai acontecer. Então, você tinha que fazer experimentações, tomar cuidado com o que faz, né? Sim. Mas a gente fez mudanças drásticas, né? Apesar disso, a gente fez mudanças drásticas, assim. Mas foi super bem sucedido, os números foram maravilhosos. Não sei como eu consegui, assim, olhando para trás, assim, cara, não sei como eu consegui, não. Porque minha experiência era de freelancer, né? De ficar resolvendo coisa ali para pequenas empresas, né? Não era eu de agência de publicidade também, não era meu background, né? Aí fiquei 2 anos e meio na Globo.com. Aí o Memória saiu da Globo.com e foi para a agência nos Estados Unidos chamada Huge, trabalhar nessa agência, né?
Aí, depois de 2 anos e meio, depois que tinha feito todos esses projetos, eu queria desafios diferentes. Eu queria, na verdade, sair do país. Aí pedi demissão da Globo.com numa quinta-feira de manhã. Eu não sei se o Memória lembra disso, mas ele me ligou, tipo, 1 hora depois, falando, vem para aqui para Nova York, para o escritório daqui da Hilde. Então, eu vou marcar o Memória do Twitter depois. Quando a gente marcar isso aí, a gente vai lá para o Twitter, para o Memória lembrar. Então, na minha vida, até então, até esse período, não tinha feito entrevista de emprego, tinha feito quase nada. Tinha feito uma entrevista de emprego que foi para entrar na Globo.com. Até para eu ir para os Estados Unidos foi assim, meio que por conta do Memória, né? E aí fui para a Hilde. E na Hilde passei de 2008, 2009 até 2015. Né? Caramba! Mas assim, fiquei no escritório de Nova York, aí depois abri o escritório do Rio, né? Voltei para o Brasil para abrir o escritório do Rio, montar o escritório do Rio. E depois me mudei para Los Angeles e fiquei mais tempo no de Los Angeles, na verdade. E aí o seu foco já era muito nessa questão de produto digital, né? Então, porque você já... porque a Hilde já tinha essa pegada, a Globo.com já tinha essa pegada, e a Hilde já tinha essa pegada de produto. Mas, assim, migrar de agência para empresa de produtos de tecnologia são 2 mundos muito diferentes. Muito, muito diferentes. Muito diferentes. Porque a dinâmica numa agência... Os incentivos internos numa agência são bem diferentes do de uma empresa de tecnologia. Eu não sei se eu vou falando aqui, você me interrompe aí para não... Vai falando. Qualquer que você ficar viajando demais, eu te trago de volta para a terra. Tá bom, tudo bem. Mas eu ia falar que eu concordo, inclusive porque tem muita gente que segue aqui, ou que vem me perguntar, e que trabalha no mundo da agência, e que fala, eu queria trabalhar com o X, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sou diretor de arte, amanhã eu vou começar a trabalhar com o X. E não é exatamente a mesma coisa, porque você está inserido num ambiente que é diferente. Talvez se você fosse parar e falar bem de maneira fria, talvez o produto que o entregável pode ser similar. Mas o método inteiro de entrega é muito diferente, né, da agência. Eu acho que você descreveu bem. Na verdade, o método, processo e cultura são muito diferentes. E principalmente comparando com a empresa como o Google. Né? Por que eu faço essa comparação? O ambiente de agência, normalmente, é um ambiente em que você tem, pelo menos na minha época, tá, gente? Eu tô falando uma coisa de 2015 para trás, tá? O ambiente de agência normalmente é um pouco mais agressivo e mais competitivo internamente. Um quer ser melhor que o outro. Um designer quer ser melhor que o outro, fazer o projeto melhor que o outro. Isso é a dinâmica dentro de uma agência. Quando você vai para uma empresa de tecnologia, você tem que reaprender como você trabalha com pessoas, porque a dinâmica é de colaboração. Pode ser que algumas agências, estou fazendo a generalização aqui, tá? Mas esse é o sentimento que eu tive vindo de agência. Provavelmente as agências não trabalham dessa maneira mais, devem ter mudado, sabe? A gente vive outros tempos, mas o meu sentimento é que o processo foi bem diferente para mim. Sou muito, não estou falando mal da Hilde, não, tá? Sou apaixonado, trabalhei 6 anos, 7 anos lá. Sou apaixonado pela empresa, maravilhosa. Mas eu acho que as culturas são bem diferentes. É o que você falou, os drivers disso aí, as motivações são diferentes quando as coisas estão acontecendo. Até porque a relação da empresa com o produto também é diferente, né? Quando você tem uma agência e que tem uma relação que o dono do produto está fora e ele encomenda o produto... Isso porque algumas agências hoje fazem produtos digitais. Sim. Não faz só landing page, né? Então, tem time de UX, às vezes, na agência. Que coisa que 2015 não tinha. 2014, não, até tinha. Tinha também. Quando eu estava na Hilde, eu fiz coisas... e uma das razões para eu ter ido para o Google foi justamente o meu expertise trabalhando com produto, né? Então, um dos meus clientes quando eu trabalhava na Hilde, um dos meus clientes era a Fox, então eu fazia muita coisa com a Fox, indo para a Fox também em Los Angeles, né? Fox e FX são em Los Angeles. Então, eu ia para o cliente diretamente, estava sempre lá. O outro cliente era a Hulu, então eu estava sempre diretamente com o cliente, sempre em loco, né? Os escritórios todos são lá, então era só pegar um carro, 20 minutos, estava no cliente, fazia tudo com o cliente, conversava, tudo e tal. Mas o que eu acho que provoca uma diferença muito grande é a maneira como você é avaliado, como os seus resultados são avaliados. Então, quando você trabalha numa agência, o seu resultado é avaliado através de pitch, porque pitch é o que traz dinheiro para a agência, né, na verdade. Porque é através do pitch que você conquista um cliente novo, e com o cliente novo você faz a grana. Você é avaliado pela qualidade do design que você apresenta,
né? E quando você vai para uma empresa de produto, você tem um sistema de avaliação normalmente, pelo menos as empresas que eu conheço, eu sei que o Facebook é assim, o Google assim, as grandes empresas são assim, né? Que tem sistema de avaliação que eles chamam peer-to-peer, né? De funcionário para funcionário, né? E quando a avaliação é nesse sentido, você é obrigado a ser um bom colaborador. Que demais. Porque se você não for um bom colaborador, bicho, você vai receber avaliações negativas. E a avaliação negativa, o que é que ela influencia no final das contas? A grana. Porque o seu salário... Ele tem tipo um bônus atrelado à sua sanguinolência? Sim, exatamente. Você tem um salário base. Todas as empresas de produto aqui na Bay Area, né? Você tem o seu salário base, né? E aqui tem um negócio chamado Total Compensation. O que é Total Compensation? É o seu salário base, mais o bônus, que é normalmente, dependendo do seu level, vai ser, sei lá, entre 15% e 20%, até 25% talvez, não sei. E você tem stock refreshes. Os stock refreshes, que é você ganhar mais grana todo ano, é avaliado na sua performance. Então, se você tiver uma performance baixa, você vai ter seu estoque pode variar de X para 4X. Entendeu? Tá. Então, ninguém quer ganhar X, né? Então, todo mundo quer ganhar 4X. Se você pode ganhar 4X, eu quero ganhar 4X. E normalmente o Total Compensation, ele pode virar de 2 a 3 vezes o seu salário. Caramba. Né? No total. E aí está atrelado a esse monte de coisa, que é, por exemplo, que resultado você trouxe, como é que os seus colegas te avaliam, como é que você avalia os colegas, como é que... O impacto das entregas dos seus produtos, entendeu? Legal. Então, eu acho que o sistema de avaliação faz com que a dinâmica no dia a dia, a dinâmica de trabalho entre as pessoas fique bem diferente. Bem diferente. É interessante, é meio que antropológico, sociológico isso, assim, como a dinâmica de trabalho afeta a qualidade da entrega e a maneira como você se porta. A maneira como você é avaliado afeta tudo isso, né? É bem interessante. E isso tudo, e que é muito doido, que a qualidade de como você se porta e não sei o que, como é avaliado, é o que também corresponde ao que a empresa coloca no mercado como produto. Porque exatamente. O produto que é colocado no mercado também é reflexo da cultura interna, que é dos colaboradores, do seu time. Isso influencia... E assim, você é avaliado... amarrado, né, cara? E você também é avaliado pelas métricas do produto, né? Então, por exemplo, quando eu sou avaliado, eu vou fazendo a minha avaliação, vou dizer, pô, meu produto aqui teve tanto sucesso, melhorou isso, com números, eu vou dizer, não sei quantos %, não sei quantos bilhões de pessoas, ou não sei quantos milhões de pessoas, ou não sei quantos milhões de aparelhos, entendeu? Então, você vai ser avaliado por isso, você vai ter métricas de sucesso, as OKRs, as métricas de sucesso lá, que vão depender de cada time vai ter o seu, né? Cada empresa vai ter a sua, cada time dentro da empresa vai ter suas métricas. Isso também influencia. Porque quando a gente fala, principalmente de uma empresa enorme igual o Google é composto de múltiplas pequenas empresas dentro dela. Isso. Exatamente. Isso que você falou é perfeito. As pessoas não têm essa percepção, mas é exatamente isso. É exatamente isso. O Google, o Facebook, talvez a Apple seja assim, a Amazon assim, com certeza. As empresas grandes são assim, são microempresas dentro da empresa, né? Por isso que a gente estava comentando antes, assim, que você tem situações onde alguém tem que fazer esse pitch internamente também das suas coisas. Pitch interno é uma coisa frequente. Por que o pitch interno é frequente? Digamos que eu crio um aparelho... Se você não sabe o que é um pitch, desculpa, uma apresentação. Né, é uma apresentação. É uma apresentação para você convencer alguém ou a comprar sua ideia, ou colaborar com você, ou influenciar algum time de certa maneira, né? Esse é o pitch. Então, por que é importante? Por exemplo, se você vai criar um aparelho, um produto, um serviço, você vai certamente estar usando pedaços, APIs, softwares, ou resource, como é que chama resource? Recursos de outros times, entendeu? Então, por exemplo, se eu chego para você e falo, pô, eu preciso do seu time lá que faça um negócio com mapa. Aí o cara vai dizer, beleza, por que eu tenho que investir grana nisso? Porque investir o time, né? Qual a palavra que você usou? Recurso. Se você investir o recurso, você tem uma grana que você está botando ali, né? Então, tem uma negociação que é muito, muito importante. Tá. Eu vou deixar você me perguntar, porque senão eu vou falando aqui. Com essas relações entre as pessoas para um ser sponsor do outro, um poder...
colaborar. Mas é legal, porque eu tô falando isso porque, assim, é uma coisa que é falada e fugindo da pauta, que algumas empresas, às vezes, são vistas como mais malvadas. E o Google sempre teve aquele lance de não ser malvado. Isso. Então, para ele não ser malvado, ele tem que ter políticas internas que façam ele ser bom. Porque se ele for muito... Se internamente a coisa... Um mata o amigo para roubar a vaga dele, ou então você rouba o projeto do outro para ganhar o crédito, ou você não sei o quê, você acaba ficando malvado pela essência dessas relações, né? De novo, pela antropologia das relações sociais do trabalho. E vou falar até do Facebook aqui, não vou falar nem do Google como exemplo, assim. Uma empresa que tem milhares de funcionários. Aí a gente sempre, quem está de fora, sempre tem a percepção, pô, o Facebook é uma empresa que faz isso, aquilo, uma empresa que não está preocupada com isso, aquilo. Cara, no final das contas, quem bota a mão no código não é Mark Zuckerberg, não, pô. Quem bota a mão no código são os funcionários. E se tiver coisa errada acontecendo dentro da empresa, não tem como milhares de funcionários não vazarem informação. Entendeu? Se tiver uma coisa errada acontecendo, a informação vai vazar. Se a empresa estiver fazendo alguma coisa que não seja correta. Agora, recentemente, o TikTok teve essa coisa, vazou a informação do TikTok, não sei se você viu, de que eles estavam, eles manipulavam a curadoria do conteúdo que era recomendado, para não aparecer gente pobre, só aparecer gente bonita, não aparecer casa com parede descascada. O algoritmo enviesado, né? E aí o funcionário foi lá, meu amigo, vazou a informação, porque tipo, o próprio funcionário se sente agredido nessa situação, entendeu? A ser forçado a fazer isso. Então, quando vazam coisas tipo, a empresa isso, tal fez isso, eu sempre fico com o pé atrás. Porque as pessoas que estão nessas empresas são bem intencionadas. Normalmente são bem intencionadas. Pode ser que tenha alguém ali que não seja. Não tem como dizer como você falou, se tem, tipo, sei lá, 80 mil funcionários, lógico que tem uns ali que não vale nada. Pô, o problema de fake news que a gente vive hoje, você acha que não tem um monte de cara lá no Facebook tentando resolver isso? A gente eles não conseguiram encontrar uma solução ainda, pô. O Google não conseguiu encontrar uma solução. Mas a galera fica soltando ideias assim, sem pensar no cenário completo, entendeu? Como é que toda a dinâmica. Não é fácil, bicho. Nossa. Mas vamos lá, eu fui falando aqui e esqueci qual era a pergunta original. Voltando. Aí você saiu da Huge, você trabalhava com outras empresas, como por exemplo a Fox, e aí você falou, vou trabalhar no Google agora. Não, a Fox, FX, Hulu, Apple, eram empresas que eram meus clientes quando eu trabalhava na Huge. Eu atendia essas empresas na Huge, né? Fazia projeto para essas empresas. Aí, depois de 6, 7 anos numa empresa, você, vamos ver outros desafios, né? Aí eu queria esse desafio de vir para a empresa de tecnologia. E o primeiro processo, na verdade, foi convencer minha esposa a mudar para aqui, para Bay Area, né? Porque Los Angeles é uma cidade maravilhosa de viver, super divertida. Minha filha nasceu lá, vários amigos. Então, essa mudança inicial foi um pouco difícil, assim. Mas, então, eu recebi uma proposta para trabalhar no time de hardware do Google, no time de Android TV. Isso aconteceu em 2016. 2015, final de 2015. Né? E aí eu vim trabalhar no time de Android TV. E aí, o que você já sabia de fazer coisas para a televisão quando você chegou no time de Android TV? Olha só, aí vamos separar em camadas. Não é que eu não tinha experiência com televisão, porque, como eu falei antes, Fox era meu cliente, FX era meu cliente, Hulu era meu cliente, que faziam coisas para televisão. Né? Então eu tinha alguma experiência com televisão. Eu tinha. Mas com hardware em si, com um aparelho e com sistema operacional, eu tinha zero experiência. Zero experiência com isso. Então, ao entrar no Google, eu tive que estudar e saber como as coisas, aprender no dia a dia. Aprender. Né? Inclusive porque tem coisas, a gente até estava falando isso antes, gente, que às vezes a pessoa fala, o que eu tenho que saber para trabalhar com design? Será que eu tenho que saber trabalhar aquilo? E tudo depende, porque o mundo não é só fazer o aplicativo de entregar comida. Isso. O mundo é mais complicado que isso. E tem tecnologias que são fechadas dentro da própria empresa. Então o Hirata teve que aprender coisa que ele não teria nem como aprender se ele não tivesse naquele time. Eu vou dar um exemplo. Assim, eu vou falar dos outros produtos. Fala exemplos que você Eu vou falar dos produtos que já fiz aqui no Google e aí a gente pode mostrar exemplos, né? Legal. Então, quando eu entrei no Google, eu entrei no time de Android TV, um dos produtos que meu time estava fazendo era o Google Home, aquele maiorzinho assim vertical, né? O Google Home.
era o que a gente ia lançar. Estava ali no pipeline, para lançar. Na linha para ser na linha de produção para lançar, né? Tava ali nos retoques finais, tal. A gente estava decidindo a cor da base, decidindo qual o UX. Seria ficar cortadinho, se aparecer umas coisinhas coloridas. Qual o UX da luz, o padrão das luzes, porque a luz que tem em cima, aquilo tem uma lógica de como aquilo se comunica com o usuário, né? Como funcionava, se ia ser Google mesmo, se ia ser alguma outra coisa, né? Se a fala ia ser isso, se o keyword, o hot word, que a gente chama, né? Ia ser isso, ou se ia ser outra coisa, se ia ser algum nome. Quando eu entrei no time, estava acontecendo isso. Que demais. E eu tinha como minha obrigação no time era criar o novo framework, o sistema do Android TV. Essa era a minha obrigação no time. O que a gente fez? O time eram 2 designers, tá? Eu e outro designer no time. E o meu manager, né? E o meu manager na época. Então, o que a gente fez? A gente fechou uma sala só para o time, War Room, né? Fez uma sala só para a gente. E a gente começou a colocar os casos de uso na parede. O que a gente podia fazer para aquilo atender melhor os usuários. E, ao mesmo tempo, quando você trabalha com um aparelho como o Android TV, você tem que pensar nas OEMs, que são as empresas de tecnologias que usam o Android TV. Então, Sony TV é um OEM da Android TV, por exemplo. Xiaomi TV, Xiaomi Box. Distribuições que você vai fazer. Tem uma distribuição. Quem distribui? Para aquilo lá. Isso. Samsung é um OEM do Android Phone, entendeu? Então, uma das obrigações que eu tinha era saber os requerimentos de business, como é que eu podia ajudar esses business e como é que eu podia ajudar os casos de uso. Então, muitos casos de uso que a gente queria resolver, a gente não conseguia resolver com a tecnologia de televisão. E a gente não conseguia resolver com o modelo de interação via controle remoto. A gente, então... Só que, ao mesmo tempo, eu estava ali, no meu time, a gente estava fazendo o speaker, né? O Google Home. E aí, eu e esse outro designer, a gente fez um pitch para o time, para os executivos do Google. Olha só, a gente tem um produto que a gente quer lançar. A gente pensou num produto que é antes de lançar o Google Home, tá? Que vai ser o Google Home com respostas visuais. Imagina esse produto que você vai lançar agora, que ao invés dele ser somente um speaker, se ele tiver alguma resposta visual também. Assim, quando você pensa um produto numa empresa de tecnologia, você não pensa uma coisa num ano e no outro ano está pronto. Não é assim que funciona. Demora 3, 4 anos, 2, 3 anos para lançar um produto. Então, a gente fez esse pitch. E esse pitch, depois que eu terminei o projeto da Android TV, eu também trabalhei ajudei o time do assistente, como é que o assistente respondia por voz, por VUI, que a gente chama Voice User Interaction, né? Como é que o assistente respondia por VUI com GUI, com Graphic User Interface, né? Com essa resposta na tela, na televisão. Eu trabalhei ajudando esse time a desenhar o framework para isso, ao sistema para isso. Então, eu juntei esses expertise que eu tinha, né? O pitch, que eu tinha feito para o time, inicialmente, a experiência entregando e tendo um produto na rua, que era uma interface que respondia por voz. E aí, em 2018, o próximo produto foi esse cara que está aqui no meu lado, que é essa tela aqui, né? Que é uma tela que responde por voz. Então, eu chego para ela e mando ela fazer alguma coisa e ela obedece. Eu posso mandar tocar música, posso mandar... Passar um filme, sei lá. Passar um filme, tocar um vídeo no YouTube, eu posso perguntar, botar um timer ou um alarme, posso perguntar uma conta matemática, como é que eu soletro uma palavra, posso perguntar qualquer coisa, o Google vai responder com visual, além de responder com voz. E aí essa própria coisa, como chama essa coisa? Chama Smart Display. Smart Display. Então, ele é Android, né? E ele tem uma loja de aplicativos só para ele? Isso não existe uma loja de aplicativos só para eles. Eu tô perguntando coisa que não pode perguntar. Você me... eu saiu da live. Eu vou me segurar aqui, não vou soltar nada. Não existe uma loja de aplicativo para ele. Tá. Porque ele é desenhado para você trabalhar com voz, como o mecanismo de interação principal. Então, idealmente, por exemplo, a gente estava antes daqui da live, eu estava tocando Spotify. Eu nunca instalei Spotify aqui. Como é que funciona? Ele usa uma tecnologia chamada Cast, né? Que é a tecnologia de Chromecast, que é uma tecnologia um pouco diferente, não é Android.
Eu ia falar uma coisa que não posso falar, desculpa. Vou ter que... vou parar o que eu falar, mas vou continuar com a história do Cast. Vamos lá, o Cast. O Cast é uma tecnologia que eu uso no meu fone, no celular, para pegar um conteúdo de um lugar. Fazer uma transmissão de alguma coisa, ele transmite uma coisa. Ele transmite uma coisa, tem um sender, chama exatamente Cast Sender, que o Cast Sender manda para outro lugar. Então eu posso, quando eu estou usando minha voz, o Cast Sender tá... Eu uso minha voz e ali dentro tem um Cast Sender que mostra essa UI e executa uma função. Então não existe um aplicativo do YouTube ali, não existe aplicativo do Spotify. É muito louco isso, né? Ele é muito transparente, assim, tipo, ele é uma invisibilidade, né? É invisível, digamos assim. Então o usuário não precisa instalar o serviço, entendeu? Basta que o serviço esteja disponível na nuvem, digamos assim, entendeu? É lógico que alguns serviços... Eu vou falar do... Eu não conheço esse, eu conheço o concorrente, eu tenho um Echo Show. Display, sei lá. Echo Show. Echo Show. Isso. E a Amazon chama de Skill, o que ele tem, né? Sim, então, você tem que instalar os skills. Né? Que são umas capacidades nele. Isso. Instale uma capacidade. Agora ele tem a capacidade de me contar uma historinha, por exemplo. Então, eu acho que eu já vi um demo desse negócio doido aí, contando uma historinha. Ele contando a historinha e ele manipulava até a cor do ambiente. Foi das coisas mais lindas que eu já vi. É isso então, aí, né? aqui você... olha só, eu trabalhei nesse projeto, depois eu não trabalho mais nesse projeto, né? Esse aqui trabalhei e aí já pulo para outro, né? Então, obviamente, o produto ele vai aumentando, melhorando e adquirindo novas features. Features. Todo dia, né? Toda hora, né? E tem uma inteligência aqui que vai aprendendo também o que você está fazendo e vai se adaptando ao seu comportamento. Mas então, respondendo a sua pergunta, não tem uma loja de aplicativos aqui. Tá. Entendeu? E então, outra coisa que... Eu tô perguntando porque é punk, porque quando você... Eu tô imaginando assim, se eu sou contratado para fazer o aplicativo do celular do restaurante, eu vou e falo, bom, eu vou ler o manual do Android, eu vou ler o manual do guia de uso do Android, ele vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, onde que fica o botãozinho do mais, onde fica o botãozinho do menos, eu leio aquilo, o guideline dele, aí eu desenho o negócio no Figma, onde eu quiser, eu prototipo ele, e eu sei mais ou menos como ele é, porque tem... Nesse negócio, para mim, ele fica um negócio tão invisível, que como é que você tem a ideia do, eu queria dar um superpoder para aquele aparelho ali. O superpoder dele cantar parabéns para mim no dia do meu aniversário. Então... Como é que você faz isso? Então, na verdade, a ideação, ela não nasce da limitação técnica. Quando a gente começa a projetar isso, a gente não pensa na limitação técnica, a gente pensa no caso de uso. O caso de uso é tal. O caso de uso eu quero tocar música. O caso de uso eu quero controlar meus aparelhos aqui. Eu quero trocar a cor daquela lâmpada ali atrás. Eu quero trocar a cor daquela lâmpada ali. A gente pensa no caso de uso. No caso de uso do usuário, né? No caso de uso do usuário. Ficou um pouco redundante, mas enfim. O que o usuário quer? O que o usuário quer? Eu penso no caso de uso. Aí, em cima do caso de uso, a gente vai trabalhar quais são as possibilidades técnicas que existem para resolver esse problema. Então, uma das soluções que a gente achou nesse caso foi o Cast. Então, qual o problema que a gente tinha ao usar o Cast como tecnologia? É que problemas e vantagens. O Cast em si tem determinadas limitações técnicas, que a gente teve que trabalhar em cima dele para melhorar essas limitações técnicas. Mas, em contrapartida, tinha milhares de apps que usam o Cast como tecnologia por conta da televisão. Então, a gente conseguiu pegar alguns aprendizados da televisão e algumas coisas que já existiam aqui e, mudar a maneira como o usuário interage, porque aqui funciona com touch, não é com controle remoto, e com voz. Então, mudar um pouco isso para poder fazer com que funcionasse aqui. Então, primeiro caso de uso. Depois você pensa como é que você vai resolver o negócio, muito bom, muito bom. Primeiro problema. Primeiro identifica o problema. Identificou o problema, vamos resolver o problema. Quais são as opções para resolver o problema? Aí, em cima das opções para resolver o problema, a gente cria alternativas. Queria poder contar histórias mais engraçadas sobre isso, porque não é tão simples assim não, tá? Mas eu não posso, vou ter que segurar aqui. Posso te contar nos bastidores. Daqui a uns anos a gente volta e fala das histórias engraçadas. Enfim. Mas aí quando você, por exemplo, um dos motivos que quando eu conversei com o Hirata para falar para ele bater um papo aqui, foi porque ele mostrou nos stories dele como é que você ia prototipar alguma coisa que poderia acontecer para isso. Sim. Porque já é um negócio que como é que você faz esse pitch de coisas que não existem? Eu tô falando, mano, porque assim, quando uma coisa... quando um cliente vai falar comigo, vou contar um caso que aconteceu comigo. Um dono de supermercado, que tem um supermercado aqui em Campinas,
E o dono do supermercado falou que ele queria fazer um aplicativo. Então eu fui chamado para uma reunião onde eu era o designer, que eu cheguei na reunião, não aconteceu o aplicativo, não aconteceu nada. Essa história não tem um final feliz. Ou tem. Eu fui chamado ali porque uma amiga minha que trabalhava lá, tal, falou, olha, a gente vai fazer um aplicativo, porque o dono quer um aplicativo, e já estão os dois arquitetos de sistema lá, e a gente precisa de um designer. Eu, tá bom. Aí eu fui lá, me conta a história do aplicativo. E aí o dono, que era um senhor mais velho, empreendedor, dono de uma rede de supermercado, o dono veio e me contou a história. Eu quero isso. E eu fiquei tentando entender onde que o aplicativo apareceu ali. E aí eu entendi na minha cabeça que a palavra aplicativo, na verdade, era um sinônimo de tecnologia. Ele só falava aplicativo porque ele queria dizer... É a linguagem que ele conhece. Tecnologia. Na linguagem dele, aplicativo fazia sentido. E os designers têm muita mania de olharem Figma, Corel, aplicativo, em vez de, quando a gente está falando de UX, quer falar, não, para isso tudo que você está fazendo, me fala qual que é o problema que está acontecendo, e nesse caso, o projeto do aplicativo foi cancelado porque um dos jeitos de resolver o problema que ele estava dizendo era só botar uma faixa colorida no chão do supermercado dele. Não tinha nada a ver com o aplicativo. Se pusesse uma faixa colorida assim, resolvia o problema que ele tinha. E a gente, às vezes, põe o carro na frente do boi, né? Isso é interessante porque, assim, a minha formação é de design, né? E eu não me formei, eu tenho que construir um aplicativo, tenho que construir um site. Minha formação é design. E a formação de design é, você tem que resolver um problema. E o problema, ele tem diferentes naturezas. E tem diferentes possibilidades de ser resolvido, né? Só que o que acontece é que, assim, o mercado tem essa coisa, quando você é um designer jovem, você tem uma certa ansiedade em querer colocar na rua um aplicativo, eu quero colocar na rua um site, eu quero fazer isso. E aí você cai nessa tentação, né, de, vou fazer. E aí, às vezes, é muito menos para resolver o problema do cliente realmente, e mais para resolver o seu problema de ter um aplicativo na rua. Sim. O usuário passou a ser o designer, né? Sim. Exatamente sua frase aí. Design não é para... Sua frase aí, design não é para design, é para outra pessoa. Exatamente isso aí. Massa. Exatamente isso aí. Então aí tem uma coisa. Você está num ambiente que, teoricamente, e eu, lógico que... Mas que você tem... se alguém no mundo tem um jeito de resolver um problema de tecnologia, é o Google, né? É uma empresa grande que tem um acervo de tecnologias disponíveis, como, por exemplo, no caso dessa daí, você usou uma tecnologia que eu já vi você demonstrando, que não é só você falar. Você fala, você aponta, você fez assim para ele parar, R2D2, né? Vamos demonstrar aqui. Eu quero ver. Eu quero fazer 2 disclaimers quando eu for demonstrar. Um é o seguinte, tem a questão do direito autoral. Vou tocar uma música e aí tem a questão do direito autoral. Então eu vou ter que parar a música rapidamente. E a segunda essa televisão aqui é um protótipo, não é uma televisão de verdade. Então se der algum bug é por culpa da televisão, tá? Ok, Google. Play music at work. E aí, dá uma olhada na televisão. A televisão mudou ali, né? Vai começar a tocar ali o Spotify. Tá um pouco lento, porque minha Wi-Fi aqui é terrível no meu quarto. E a gente tá usando para fazer a live também. Tá fazendo, mas tá tocando música aqui. Tá até no volume zerado ali. Eu vou aumentar o volume só pra gente... Aí, eu posso usar minha voz para controlar o volume e tal. Mas o que eu tinha demonstrado para o Daniel foi que eu posso chegar e fazer assim, ó. E aí eu parei a música na televisão e parei a música aqui no display também, no Smart Display também, usando minha mão. E eu estava demonstrando para ele que se eu fizer assim, é para falhar. Não funcionou. Agora eu vou olhar para ele. Aí voltou a tocar música. Vou olhar de novo e vou parar. Ops. E aí, qual a história que tem aqui por trás desse negócio aqui, né? Qual que é o problema, né, que você estava resolvendo com isso? Qual o problema aqui? Primeira coisa, entender que esse é um produto que existem várias maneiras de interagir, né? Você tem a voz, você tem touch, você tem gestos, você tem hardware, que você tem botões no aparelho que você tem que aprender a usar. Você pode controlar esse aparelho através do celular, você pode controlar esse aparelho através da sua televisão, você pode controlar esse aparelho... De lá para cá, né?
desculpe, não pausando, né? Você pode controlar esse aparelho através do computador. Se eu der um pause no meu computador aqui no Spotify, ele vai parar lá também, né? Então, quando você está resolvendo esse problema aqui, tem tanto caso de uso maluco que você não considera, tanto erro que pode acontecer no caminho, como, por exemplo, esse que eu demonstrei da minha Wi-Fi. Tipo, eu mandei um comando, aí, se você viu o aplicativo, no aplicativo nativo de televisão do Spotify, isso aí é um cast, né? Um cast shell que a gente chama, né? E aqui no display também. E além dessa complexidade toda que existe técnica, tem a complexidade de você negociar com o parceiro. Tem que negociar com o Spotify e para ele pedir, Spotify, a gente está fazendo tal aparelho e a gente precisa que você implemente mudanças no seu blá, 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 ou que você me dê uma API que me permita que faça isso em outro aparelho, mudanças aqui e tal, para a gente poder criar esse negócio, né? E além disso, você tem, mas o Spotify que é uma coisa, o Google YouTube Music que é outra coisa, aí tem um outro aplicativo de música que é outra coisa, e tem um outro aplicativo de... Então você tem que entrar nessas negociações também. E essa negociação, ela tem um fator interessante, porque se cada um desses players que estão ali do outro lado querem uma coisa diferente, porque eles têm casos de uso ou usuários que são diferentes do ponto de vista deles, para o usuário fica, às vezes, uma interação esquisita, né, Hirato? Porque o cara fala uma coisa e ele está acostumado que quando ele fala tal coisa, o Spotify age de um jeito e o YouTube age de outro, e para ele dá uma... mas eu pedi a mesma coisa, mas quando eu peço para ele fazer uma receita, ele mostra uma foto. Quando eu peço para ele fazer não sei o quê, ele não mostra a foto. Por quê? Porque a receita tem uma regra que é dela, a foto tem outra. Dá umas... Sim. Tem muitos casos que explode, né? Não, tem regras de negócio também, tipo, não posso mostrar uma foto tela cheia porque eu não tenho licença para mostrar esse tipo de imagem em tela cheia. Eu tenho que mostrar uma versão menor. Eu não tenho licença para poder mostrar o conteúdo, ou eu sou forçado a botar um URL dentro da tela para poder linkar para aquele objeto. Então tem um monte de regra de negócio assim que não é transparente para o usuário, que o usuário não sabe, mas que assim que torna o trabalho do designer mais difícil, né? Porque você tem que muita ambiguidade, né? Navegar entre muita ambiguidade. E tem coisas que você só descobre no 45 segundos tempo. Quando vem o departamento legal lá fala que tá errado, não, né? Assim, tudo que a gente faz no Google tem que ir para o departamento legal, né? A gente vai lá, eles olham tudo que a gente está fazendo, ponto a ponto, para ver se está tudo ok, se não vai ferir nenhuma regra de negócio, se não vai ferir privacidade, se vai estar dentro dos requisitos de acessibilidade também. Que inclusive, bom ponto isso daí, porque às vezes a gente imagina que alguém que está falando assim, que um dispositivo é controlado por voz, ele é só um luxo. E ele não é só um luxo, né? Porque tem várias pessoas ou várias situações, várias circunstâncias onde a única maneira de alguém interagir com um dispositivo, por exemplo, é com a voz. Sim. Então, né, não é só luxo. É engraçado, e assim, a questão da acessibilidade. Meu filho tem 2 anos. Ele pode controlar o aparelho. Entendeu? Minha filha também sempre controlou os aparelhos todos aqui de casa, porque eles podem usar voz para fazer isso. Então, meu filho não ia saber mexer no aparelho determinado. Hoje em dia já sabe, né? Porque 2 anos o cara já é profissional. Com 2 anos já é profissional. Já tá startup. Aí, falando nisso, a terceira palavra que ele aprendeu, a primeira foi papai, a segunda foi Lulu, que é minha irmã, e a terceira foi Google. Mamãe foi a 4ª palavra. A minha mãe fala que a primeira palavra que eu aprendi a falar foi truco, porque ela jogava truco comigo no colo. Truco! Pois é. Cara, que doido. Então, quando você, por exemplo, eu sei que esses aparelhos têm isso mesmo, que as crianças podem usar, e tem N preocupações por que as crianças podem usar. Sim, né? sim. Que tem uns casos assim muito doidos da criança comprar um monte de hambúrguer, ou a criança pedir para ele abrir uma porta que não podia abrir. Eu vou dar um exemplo aqui. Né? Eu vou dar um exemplo, nesse aparelho aqui, né? Se eu chegar para esse aparelho com minha voz, ou com meu rosto, porque ele reconhece meu rosto, né? E falando em reconhecer o rosto, eu não expliquei que quando eu fiz assim de longe, ele não deu pause, né? Eu acabei não explicando. Quando o usuário não está olhando para o aparelho, o aparelho não sabe a intenção. A gente facilmente poderia, identificou a mão, parou.
Mas, pô, você pode estar fazendo gesto porque eu estou aqui conversando contigo, entendeu? Uhum. Então, a tecnologia, ela detecta a sua intenção também. Você está olhando, você demonstrou uma intenção de controlar o aparelho, e aí ele só funcionou quando eu olhei para ele e usei minha mão. Aí eu ia falar do que mesmo, eu esqueci. Você está falando do reconhecimento facial, porque a gente estava falando do negócio para criança. Para criança. Então, nesse aparelho, por exemplo, uma das features que a gente... a primeira versão desse aparelho, quando foi lançada, não tinha câmera. Né? É uma versão mais barata, sem câmera. E por não ter câmera, a gente não sabe quem está de frente ao aparelho. De frente é a palavra correta? Em frente ao aparelho. Em frente ao aparelho. A única maneira de detectar quem está é com voz. E aí a gente tem um negócio chamado Voice ID, né? Que é detectar através de voz quem é a pessoa. Se você usa o Google Assistant, o aplicativo do Google, você pode cadastrar diferentes vozes. Calibrar, né? Calibrar. Então, você pode cadastrar a sua, do seu filho, de sua esposa, ou parceiro, seja lá o que for. E aí ele sabe quem é, né? Ele sabe quem é. No caso, por exemplo, de uma criança, eu não quero que minha filha chegue aqui e peça para ver fotos. Porque ela pode ver fotos que sejam inapropriadas, entendeu? Então, a gente, às vezes, coloca as restrições intencionais para que a gente não venha ferir, né? Determinados perfis. Então, por exemplo, nesse caso, uma das features que eu trabalhei foi de fotos também. Então, foto só funciona com voice recognition. Tem algumas coisas, tipo, se qualquer pessoa chegar aqui e mandar tocar música, vai tocar música. Por quê? Porque tocar música não fere, não mata ninguém, não cria nenhum problema. Pode fazer um barulho, mas não vai criar nenhuma circunstância de... Provavelmente deve ter até alguma circunstância assim, tipo, se for uma música com explicit, aí ele não toca. Mas aí você pode colocar restrições. Tá. Você pode colocar restrições, o usuário pode colocar restrições, né? Mas... onde é que eu estava? A gente estava falando dessas coisas das restrições e dela ajudar nessa questão de restringir uma criança a fazer um... Sim, aí a criança não vai chegar aqui e pedir para ver uma foto e mostrar uma coisa inapropriada, entendeu? Então, existem restrições que são intencionais. Né? E em relação à acessibilidade, essas features todas que eu comentei aqui, elas são maneiras de você... tornar mais acessível. Tornar mais acessível. Né? Então, o designer não trabalha só na camada de mais contraste, menos contraste, tamanho de fonte. Não é só isso, entendeu? E assim, falar nisso, assim, de não é só isso. Eu tenho um ponto de vista meu também que, e eu falo isso várias vezes, tem vários momentos, que faz anos, aliás, que as pessoas, às vezes, eu até entendo, é mais fácil você ser contratado por uma empresa se você é um bom mexedor de Figma, do que se você tem mais oportunidade do que você ser um bom especialista em voz, por exemplo. Sim. Porque provavelmente tem muito mais mercado, eu entendo plenamente. Mas a gente tem que entender que não é só isso, realmente, porque quando a gente está falando de interação, a interação humano-computador, de HC ou qualquer coisa, ela não é estritamente pegar um mouse e mexer. Quando veio a revolução de telas touch, já mudou a vida de muita gente. Hoje, idosos podem usar um iPad para se comunicar, o Google Tab ou qualquer coisa, para se comunicar, coisa que era muito mais difícil. Na época eu dava aula de informática. Você já deu aula de informática? Já dei aula de... Eu dei aula de... já deu aula de informática. Já dei aula de Corel, já dei aula de... A gente já deu aula de Word, Flash. De Flash. E aí tinha uma dificuldade, às vezes, que era motora mesmo. Você explicar para alguém como é que usava um mouse, e essa dificuldade meio que foi subtraída. E a voz, ela é mais democrática nesse sentido. É mais democrática. Então, assim, a gente, como designer, tem que se preocupar com essas coisas também no futuro, assim. E o gesto também, né, cara? Porque esse bagulho do gesto, eu sofro muito com a Alexa porque a gente tá vendo um filme, e assim, se eu pedir pra ela subir o volume pro máximo, e eu pedir pra ela diminuir pro mínimo, ela não me escuta, porque o volume tá no máximo. Sim. Aí tem problemas de tecnologia por trás também, né? Eu não sei como é que você seta, não tô defendendo a Alexa aqui, não, longe de mim fazer isso, tá? Mas tem a questão de quais são as interferências que existem no caminho entre sua voz e o produto. Existe a questão de, eu não sei se você tem isso conectado a outros speakers, mas para o software fazer limpeza de ruído, é mais fácil ele fazer a limpeza de ruído se os ruídos vierem do mesmo aparelho. Então, se você tiver conectado, por exemplo, sua Alexa tocando em uma outra caixa de som também, entendi. Essa caixa de som, ela não vai ter o microfone.
Então, é difícil fazer a limpeza dessa caixa de som. Né? Que legal. Então, tem coisas assim, por exemplo, uma televisão pode ser uma coisa que cria esse ruído. Então, se você tiver a tecnologia do microfone capaz, ouvindo do mesmo objeto que dispositivo que tem o speaker, aí é mais fácil de fazer a limpeza, né? Que doido. E também é uma preocupação que quando você, como designer, como você falou, o problema que você está tentando resolver é o Daniel está tentando pedir para o equipamento dele diminuir o volume, mas o volume está tão alto que o equipamento não escuta ele. Sim. Como que nós vamos resolver? Sim. Aí você vai fazer um monte de ideação lá no seu War Room e falar, vai ter que chamar os técnicos, né? Isso. Porque tem coisa que o designer não vai, tem coisa que está longe do designer conseguir criar soluções, né? E assim, eu vou bem abertamente assim com todos vocês, né? Cara, engenheiros, project managers, cara, todo mundo tem ideia boa, bicho. Por que o designer tem que ser o cara da ideia? Não existe. Por que vocês querem essa responsabilidade só para vocês, entendeu? Como é que chama esse fardo? Fardo, a palavra fardo. Porque esse fardo tem que ser só assim, não, pô, não. Essa era acabou, pô. Criação é coletiva. Criação não é mais uma coisa individual. No teu trabalho, isso é muito presente, cara? Tipo, seu time é totalmente uma mistureba. Sim, demais, demais. Eu sento com o engenheiro aqui, bicho. O cara começa a falar uns casos de uso e fico... Cara, como é que eu não pensei nisso, bicho? Você tá pensando num caso de uso que é assim, lá na frente eu não vi isso. Aí, beleza, muito obrigado. Deixa eu resolver esse caso de uso. Me dá um tempo aqui que eu vou tentar resolver, entendeu? Acontece direto. Bem comum. Porque não tem como... Tipo... E o seu trabalho é divertido com isso tudo, com essa... Eu acho muito divertido. Eu acho muito, muito mesmo. Assim, eu praticamente não faço design, né? No final das contas, no design no sentido de botar a mão no computador e ficar fazendo Figma, fazendo coisa, né? Mas eu coordeno times, coordeno pessoas e de vez em quando eu pego uma coisa ou outra para fazer assim, né? Mas eu coordeno... Então vem aquela pergunta, Renato, que a gente estava brincando no começo. Então, designer tem que saber codar? A minha resposta para o Daniel foi assim: cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Então, por exemplo, se eu estou num lugar que não tem empresa grande, que só tem empresa pequena, e que o cara que não tem condição de pagar muito funcionário, o designer vai ter que saber fazer tudo. O designer vai ter que saber fazer café, o designer vai ter que saber abrir a porta lá, ligar o sistema de segurança da empresa, entendeu? Vai ter que saber atender o telefone para falar com alguém, cliente que não reclamar, o designer vai ter que saber tudo, entendeu? E não tem, eu acho que na minha época, assim, somos pessoas um pouco mais idosas, Daniel, então eu fiz de tudo, bicho, de tudo que você imaginar, entendeu? E assim, até cafezinho devo ter feito como designer, entendeu? Fiz de tudo, bicho. Já normal. Muita gráfica, pegar as caixas do negócio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Saí. Dormi muito na gráfica, nas gráficas, ficar lá esperando prova sair assim, ó. Exatamente. Cara, mas eu me divertia. É que na nossa época é assim, quando a primeira vez que alguém falou assim que existia uma prova digital, o quê? Uma prova digital? Você tá brincando? Não vou ter que pegar meu fotolito, pegar o fotolito num lugar, levar no outro, fazer não sei o quê, e ficar... Cara, eu me lembro que eu fiz uma vez eu fiz um fotolito com papel vegetal, bicho. A gente velho. Com uns canivetinhos assim, né? Às vezes falava assim, olha, o fotolito veio errado, um ponto no lugar errado, vamos raspar. Isso, também é. A gente tá muito velho. Cara, e assim, pra ir pros finalmente aqui, eu por mim vou ficar falando com você 20 horas, porque eu tô adorando bater papo com você. Como que você vê, e é uma pergunta aberta mesmo, assim, não precisa falar do Google especificamente, como que você vê que para o designer que vai ter que encarar uma série de tecnologias que, pra gente que tá no Brasil, às vezes ou é super ultra caro, ou super ultra raro, ou a gente não vai ver nunca. Um carro que anda sozinho do Google, a gente não vai ver isso tão cedo. Como que alguém pode se preparar, cara? E eu não vou nem dizer assim, estudar, porque estudar pode ser a sua resposta também para isso. Mas como que é uma pessoa que é um designer, que pode ser jovem, tem 20 e poucos anos, tá fazendo faculdade agora, vai se preparar para um mundo onde ele vai ter que lidar com interações que não foram inventadas, com tecnologias que ainda estão... Pode ser o raio laser que vem do meu olho com VR e AR. Como que você acha, se tivesse que falar uma coisa para alguém? Assim, eu vou te falar que ele vai ter que se preparar da mesma maneira que eu me preparo, que é... Eu não sabia nada dessas coisas, bicho.
assim, o problema aparece na sua frente, você tem que resolver. E aí você vai estudar quando você tem que resolver o problema. Então, se você quer se preparar, a metodologia é a mesma metodologia que eu tenho, que é, se eu quero resolver um problema, por exemplo, de AR, eu vou ter que estudar AR, parar para estudar AR. Então, se eu quero resolver um problema de VUI, de Voice User Interface, pô, não existe documentação, não existe nada muito concreto assim. Então, eu tenho que estudar. Né? Como fazer isso? Como é que eu estudo? Você pode estudar lendo coisas, se existe coisa disponível. Você pode prototipar coisas e tentar resolver, prototipar e testar coisa com pessoas. Então, não dá para dizer que existe uma fórmula pronta. Né? Você tem que correr atrás mesmo, não tem segredo. Mas eu acho que, talvez com exceção de carro, que talvez seja um pouco mais complicado, né? Ou se o cara quiser fazer uma interface para um avião, né? Pô, aí são coisas para um foguete, entendeu? Aí realmente é difícil, entendeu? Do cara foi muito poder... doido, né? Quando mostrou a interface do foguete esses dias lá. Exatamente. Foi mais legal. Talvez seja mais difícil, mas dá para fazer, sim. A pessoa encontra na internet documentação sobre tudo. Assim, de carro deve encontrar, de avião e foguete realmente, que aí sinto muito. Avião, foguete, helicóptero, essas coisas que matam muita gente. Não... Como é que chamava aquilo? Deep Web. Aí é difícil do cara estudar realmente. Mas tem como estudar também, tem como. O cara, assim, talvez você não vai estudar realmente como a tecnologia funciona. Porque, tipo assim, se a pessoa tá aí assistindo e fala assim, pô, que louco, eu queria ir trabalhar no Google. Porque sim. A gente fala muito no Brasil, eu acredito que no mundo inteiro, de eu tenho que mostrar um portfólio para poder alguém... Porque como é que eu falaria pro Google assim, cara, eu tô apto a trabalhar com uma tecnologia de reconhecimento de voz. O que você já fez parecido? Mas assim, quando o Google está contratando, bicho, existem dois approaches aqui, né? Eu posso ter um problema, eu posso querer contratar uma pessoa com essa expertise realmente, ou vou contratar alguém aqui que saiba disso. Existe o outro approach, que é meu time tem uma vaga e eu estou disposto a mentorar uma pessoa que seja boa. O que importa é que a pessoa seja boa. Né? Então, as duas possibilidades acontecem. Eu acho que uma equipe que é preparada, e normalmente as empresas de tecnologias grandes tem um timeline, um roadmap. Como é que chama roadmap? Roadmap é roadmap. Um planejamento, né? Tem um planejamento de longo prazo. Se você vir para minha empresa e você não sabe nada de VUI ou nada de gesto, cara, você vai sentar em 2 semanas, você vai estudar um negócio e acabou, meu amigo. Você vai sentar, tem um designer te mentorando e acabou, você vai aprender. Mas o que importa é você ter método para aprender, é você ter disposição, ser uma pessoa que colabora, ser uma pessoa aberta, uma pessoa com empatia para os problemas. Soft skill também, né? Soft skill, muito soft skill, muito soft skill. Muito, muito mesmo. Mas, assim, a disposição para aprender. Então, assim, eu, particularmente, no meu time, as últimas pessoas que a gente contratou, nenhuma dessas pessoas tinha experiência com displays, com voice, com os produtos novos que a gente vai lançar, nem nada. As pessoas não tinham experiência nenhuma dessas coisas. O que a gente contrata, a gente aprenderam juntos, assim. Claro, tranquilo. Porque eu gosto muito de ver os documentários, assim, até tava comentando no Netflix sobre, tipo, como o cara criou o videogame, tem um documentário também da origem do videogame no Brasil, e que as primeiras pessoas que criaram os primeiros Ataris do Brasil, que não eram da Atari, levou acho que 3 anos para a Atari oficialmente chegar no Brasil, mas eram pessoas, engenheiros elétricos, que falavam, não, como é que nós vamos copiar uma fita, pegar uma máquina de copiar, pronto, e não sei o que, era uma coisa meio hacker, né? E aí essas pessoas não tinham uma documentação, não tinha... Era tentativa e erro, às vezes, vamos tentar fazer. Algumas deram certo, outras foram processadas, outras... Engenharia reversa. Muito doido. Pegar o produto, que engenharia reversa, porque não sabe, você pegar o produto da competição, quebrar todo, desmontar e ver como é que é dentro ali, e aí reconstruir, aí você aprendeu ao fazer isso, né? Tem um filme legal chamado The Paycheck, que eu acho que é The Paycheck com o Ben Affleck. Ben Affleck, sei qual é. Sabe qual é? Sei qual é. Que ele faz a TV 3D com a menina sei lá, do Emanuele. Mas assim, sendo bem objetivo com relação à sua pergunta, eu não tinha expertise com um monte de coisas que eu hoje tenho expertise, entendeu? Legal. Então, uma das coisas que eu trabalhei no semestre passado era com... Não sei se você já ouviu falar do Stadia, que é o videogame do Google, né? Se eu tenho um vídeo disso, eu sou louco. Por isso você trabalhou com isso aí? Eu não trabalhei exatamente com isso, mas eu trabalho com esse time também.
E, cara, eu não jogo, eu não jogo videogame. A gente ia começar a falar de videogame aqui no começo, mas eu tenho tudo de videogame aqui, eu tenho um monte de controle de videogame, mas eu não jogo videogame. Mas eu jogo para saber como funciona, entendeu? Tá. Determinadas coisas. Jogo para conhecer o hardware, o aparelho. E para trabalhar com o time deles, eu fui lá e estudei, pô. Pô. É assim que funciona o videogame, é assim que funciona isso aqui, é assim que é o business, assim que é o Assim que a modelo de vida negócio é. dos caras. Né? Cara, Estudar. nossa. Ó, temos que depois. Então, ó, depois nós vamos fazer uma outra live só do Stadia, cara. Porque o dia que isso lançou, eu ficava assim, igual fã dos Beatles, chorando, falando. Eu ficava só vendo as possibilidades. Falei, o quê? Eu vou poder falar que eu, como um mega jogador, alugo 15 minutos pro meu melhor fã pra ele jogar comigo uma partidinha de FIFA? Ou trouxemos o Ronaldinho Gaúcho, sei lá. Não, esse porque tá preso. Não sei se tá preso, né? Mas aí você falava assim, caramba, tem tanta possibilidade que nossa, eu sou doido pra essas coisas. Cara, mano, eu adorei, assim. Tem alguma outra coisa que eu acho que eu esqueci, que a gente esqueceu de falar, cara? Pirata, você Eu não lembra? sei, mas assim, cara, você tem o canal aberto aqui, eu posso voltar também, a gente. Se você estiver assistindo e tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa que o Lucas possa responder, Que eu possa deixa no responder. comentário do vídeo, assim, se ele não puder responder, a gente ignora. Mas deixa porque eu acho legal e eu já combinei com ele aqui que a gente vai fazer outros bate-papos sobre isso, sobre Sim, outros produtos, sobre, sim. sei lá, internet das coisas, não sei o quê, smart objects. A gente pode falar de um monte de assunto, porque ele é muito legal, assim, e é um assunto que eu me divirto. Espero. Só que tem que ter like no vídeo. Dá like agora nesse vídeo. Cara, o recado final pra galera. Recado final. Eu Busquem tenho conhecimento. assim, ralar, bicho. O recado é ralar. Estudar sempre. Não achar que a profissão é. Estudou, tá pronto. Não existe isso. Tem que ralar, fazer. Ralar, errar muito. Uma coisa muito comum no design, né? Você compartilhou outro dia a questão da arrogância, né? Uhum. E, cara, uma coisa muito comum no design, né? É a questão da arrogância. Né? De assim, eu tô resolvendo problema, eu sou o Deus aqui que eu tô resolvendo. Então, soft skills são muito importantes. Quero deixar o canal aberto para a galera também, quem quiser falar comigo. Eu vou colocar depois os contatos. Você prefere sim, além dos, LinkedIn? além dos contatos, eu te mando depois aí. Além dos contatos, eu tenho as sexta-feiras. É assim que faz o plural de sexta-feira? Não me lembro. Sextas-feiras. Eu tenho, a partir das 3, eu tenho horas abertas para one-on-one, né? Então, quem quiser me adicionar, office hours, que a galera chama, né? Quem quiser me adicionar para bater um papo, eu já estou ajudando mais de 40 pessoas já. Sensacional. Assim, dá uma olhada lá no meu site, também, eu uso o Calendly como sistema para agendamento. Aí, quem quiser me adiciona lá, marca um tempo comigo para trocar uma ideia e eu posso ajudar. E o que eu estou fazendo com essas pessoas, eu estou ajudando em vários sentidos. Assim, eu estou ajudando pessoas que querem entrar em empresa de tecnologia, eu estou ajudando pessoas que estão no começo da carreira e precisam de algum network, ou pessoas que só querem conversar mesmo, trocar uma ideia, também acontece. Pessoas que estão querendo muito comum, pessoas que estão querendo migrar de visual para UX, né? Que chega um momento na carreira que o cara dá uma estagnada, assim, então tem muita gente nesse perfil, assim, que tem conversado comigo, gente querendo falar sobre outras coisas de gerenciamento de time, de projeto. Então, quem tiver qualquer necessidade, assim, troca uma ideia comigo. Quiser falar de futebol também, tranquilo. Qual time que você torce? Eu sou Bahia, tem que falar até baixo aqui, porque... Sou Bahia. Não, porque o Bahia, qual que é o inimigo dele? É o América? É o Vitória, chama. Vitória. Olha as polêmicas. Cara, é um time que tem as estrelas do Vitória são só o stroke, o outline, assim, não é preenchido, não. Que é sempre quase lá. Ou então pontilhada. Eu moro em Campinas, né? Em Campinas a gente tem 2 times de futebol, assim, tem o Guarani e a Ponte Preta. Sim. E aí eles brigam, assim, entre o Guarani e a Ponte Preta. E é muito legal. E eu lembro que a última vez que o Guarani ganhou um time, o título, sei lá do quê, foi em 1978, que é quando meu avô me deu a camiseta do Guarani. A minha mãe era ponte pretana. Então eu falo que eu sou tão pé frio que eu ganhei a camiseta, o time parou de ganhar, e a Ponte Preta nunca mais ganhou, ninguém ganhou. Então eu não posso torcer para time nenhum, porque se eu começar a torcer, o time já era. Então eu não torço. Eu não posso torcer.
Então, quando tinha jogo do Brasil, eu tinha que ir com a camisa da Argentina. Porque Ixi. era para dar sorte. Dá azar para a Argentina. Para dar azar para a Argentina. Mas eu sou assim, cara, eu não posso isso aí. Se eu botar uma camisa do Bahia, já era. Nunca mais ganha nada. Ai, cara. Adorei. Irata, brigadíssimo por você ter cedido esse tempo, cara. Eu achei demais. Vamos falar muito ok Google, que é para a hora que a pessoa que tiver atrapalhar todo mundo aí, né? Atrapalhar todo mundo. Ok Google. Vamos falar assim, ok Google, entrar no canal UX Now e se inscrever. Vamos ver se ele vai fazer. Não, acho que isso não vai fazer, não. Não, ele só... Este é um resultado de YouTube relacionado a isso. Quase. Obrigado. Então, obrigado, gente. Não esqueça de dar like. Obrigado, Hirata. Tamo junto. Vou dar aqui um link do podcast. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.